ver. Prontinho, tá? Hoje nós iremos para a nossa terceira aula, trataremos da nossa terceira aula relacionado ao tema metabolismo do ferro, tá? É uma aula muito importante para a gente compreender como é que se estrutura esse eritrócito que nós tanto falamos, tá? Nas nossas duas aulas passadas. E entender essa conformação, esse quantitativo de ferro, o que ele pode vir a causar, a sua diminuição ou o seu aumento, o que pode levar a esse paciente, a essas pessoas, tá? Nossa atividade, acredito eu que até amanhã eu estou colocando as notas no portal. As pessoas que conseguiram encaminhar pelo portal, eu já fui mandando o recadinho e no meio mesmo da questão, eu já fui sinalizando a nota, tá? E o porquê que tirou aquela nota quando não conseguiu atingir os 400 pontos, então eu já fui demonstrando lá, tá bom? E acho que até amanhã eu tô colocando as notas no portal, tá bom? Hoje, ao fim da aula, nós teremos mais uma vez uma atividade, tá bom? Lembrando que essas atividades, não sei se vocês prestaram atenção nessa primeira atividade que eu passei para vocês, mas ela é basicamente uma atividade de fixação do conteúdo. A forma como eu coloquei essa atividade, e eu recebi alguns feedbacks com relação a isso, é que você fazer isso manualmente acaba te levando a um aprendizado maior, tá bom? A atividade de hoje, ela vai girar mais ou menos, de acordo também com com a primeira atividade que nós fizemos, com uma forma de fixação do conteúdo, tá bom? A aula de hoje, ela é uma aula que é um pouquinho mais curta, porém, exige uma atenção maior de vocês. Então, eu preciso que vocês estejam o tempo todo atentas. Nos momentos, em determinados slides que eu senti que tem uma dificuldade maior, naquele slide eu explico uma, duas, três, algumas vezes, para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem ir me chamando aí, tá bom? Que a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas na medida do possível. Beleza? Então, vamos começar a aula de hoje. Só um minutinho, só colocar aqui o slide. Vamos lá. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, então, nós falaremos um pouquinho sobre o metabolismo do ferro, tá? Então, esse ferro que a gente está falando aqui, ele é um metal de transição mais importante para os seres vivos, tá? Por que ele é tão importante? Principalmente porque ele participa da síntese da hemoglobina e na elaboração das hemácias, tá? Quando a gente fala dessa participação na síntese de hemoglobina, elaboração de hemácias, e quando nós falamos sobre esse metabolismo do ferro, nós podemos observar um perfeito sincronismo entre a absorção, a utilização e o estoque de ferro. Por quê? Porque esse ferro, ele é essencial para a manutenção do equilíbrio em nosso organismo, tá? As alterações nesses processos de metabolização desse ferro, eles podem então levar a uma deficiência, né? Ou, aliás, tanto uma deficiência
com o seu acúmulo no organismo, eles podem levar a duas situações diferentes e com repercussões clínicas e laboratoriais também diferentes. Então, um exemplo, quando eu tenho a diminuição desse quantitativo de ferro no organismo, eu posso levar a aparecimento de anemias, porque se eu não tenho ferro, eu não consigo acoplar esse anel tetrapirrólico, né? Porque aqui eu mostro para vocês que nós temos o ferro e ele que faz a ligação desses anéis de globina. Para quê? Para que eu consiga fixar e formar a minha cadeia de hemoglobina. Eu só consigo formar essa cadeia de hemoglobina através dessa fixação do ferro. Então, se eu não tenho o ferro, eu não consigo fazer a fixação, eu não consigo transformar, né? Fixar essa cadeia globínica. Deixa só eu entrar aqui, o colega. Pronto. Né? Então, eu posso acabar levando ao surgimento das anemias naquele organismo, tá? A anemia nesse foco pela deficiência de ferro, tá? Outra situação que pode causar nesse organismo é quando nós temos um excesso de ferro, tá? E aí eu já tenho o contrário, em vez de causar anemia, eu posso levar esse paciente a uma hemocromatose, tá? Quando eu tenho um excesso de ferro no meu organismo. Esse excesso de ferro, a tendência dele é acabar formando radicais livres e levar a cargas oxidativas desse organismo, tá bom? Então, quando a gente fala desse ferro, nós teremos que pensar, focado aqui diretamente na nossa disciplina, pensar na perfeita hematopoiese, tá? Relembrando um pouquinho das nossas aulas anteriores. Eu preciso do ferro para que eu tenha uma hematopoiese ideal, uma eritropoiese ideal, a formação dos meus eritrócitos de uma forma perfeita. Bem como, tá, ter um metabolismo correto das outras células, não focando diretamente, exclusivamente nos eritrócitos, mas também para a metabolização das outras células, tá bom? Nessa aula de hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre a ipsidina, tá? Que é um regulador da homeostase sistêmica, do equilíbrio desse ferro no nosso organismo, tá bom? Como é que se tem a absorção desse ferro? Quer dizer que é só eu ir lá comer um pouquinho, que aí esse ferro já entrou no meu organismo? Não é bem assim. Eu preciso que esse ferro esteja incorporado em determinadas células, tá? Em determinados órgãos, para que a partir daí eu consiga ter a absorção desse ferro. Bom, então esse ferro ele é absorvido através de dois órgãos. No duodeno, tá? Que é essa porção final do estômago, tá? E a região proximal do jejuno, desculpa. Então, duodeno e jejuno são os locais, os órgãos em que eu tenho a absorção desse ferro. Só que o ferro, gente, ele é só absorvido de duas formas. Através da sua forma ferrosa, que é o ferro mais 2, e através do grupo M. Esse grupo M, ele advém da destruição dos eritrócitos. Então, nós falamos na aula passada sobre a destruição desses eritrócitos, né? Em que uma parte é reutilizada. Dentre essas partes que são reutilizadas, nós temos o grupo M. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Então, a forma ferrosa e o grupo M. Essas formas é que são absorvidas, tá bom? Com relação ao... Só um minutinho. Só responder o professor aqui um minutinho, tá, gente?
Pronto, voltando. Tá, então vamos voltar aqui. Então, a absorção do ferro ela é feita de duas formas: através da forma ferrosa e através do grupo M, tá? A forma ferrosa, gente, que a gente chama de forma ativa, é a forma de ferro 2, tá? Ferro 2 mais, essa é que é a forma ativa, é essa forma que consegue agir no enterócito para depois liberar esse ferro para a ferritina, tá bom? Nos alimentos, em sua maioria, nós temos a forma de ferro 3, tá? Que é a forma de ferro férrico. Infelizmente, essa forma ela precisa ser ativada, ou seja, reduzida, para se transformar em ferro 2, e aí sim eu consegui absorver. Daí a gente vai lembrar um pouquinho sobre a nossa alimentação diária. Bom, eu adoro uma feijoada, tem ali aquele feijãozão pesado, preto, riquíssimo em ferro, só que o feijão, ele é rico em ferro, só que é na forma férrica, na forma de ferro 3. Daí, no final da tua feijoada, tem lá aquelas rodelinhas de laranja, uma delícia, vitamina C, né? Essa vitamina C, o que ela faz? Ela reduz, ela promove a redução desse ferro férrico em ferro ferroso para ser absorvida, tá? Então, o ideal é que, já que você está comendo aquela feijoada que está cheiona de ferro, e para que esse ferro seja absorvido de fato como nutriente ao teu organismo, o ideal é que você faça uso dos complexos vitamínicos, aliás, riquíssimos em vitamina C, para quê? Para ativar, para reduzir esse ferro férrico em ferroso, e aí sim esse ferro ser absorvido na nossa corrente sanguínea, tá bom? As formas de obtenção desse ferro, falando um pouquinho mais, são de duas formas: através da via de destruição desses eritrócitos velhos ou eritrócitos senis, que já não possuem mais a sua efetividade com relação à distribuição, fixação e depois distribuição desse oxigênio. Esse eritrócito, lá por volta de 110, 120 dias, essa sua função ela já foi perdida. Então, o que eu vou fazer com esse eritrócito? Vou destruí-lo para utilizar os componentes que estão dentro dele, tá? Ou seja, 70% do ferro que nós temos no nosso organismo, ele é captado dos eritrócitos velhos, dos eritrócitos senis, pelos macrófagos. Como é que funciona isso? A degradação da hemoglobina libera esse ferro dentro dos macrófagos. Esse macrófago, que ele está carregado de ferro, vai para a medula óssea, transfere esse átomo de ferro, apresenta esse átomo de ferro lá nos eritroblastos, né? E aí ocorre a incorporação do ferro naquelas globinas. Para quê? Para acontecer o processo maturativo e esse eritroblasto amadurecer e transformar-se em um eritrócito, tá? Então, 70% da quantidade de ferro que nós temos no nosso organismo é captado desses eritrócitos senis, tá? Então, o eritrócito, apesar de ele ter perdido toda a sua conformação de transporte desse oxigênio, ele ainda assim consegue produzir muita coisa para a gente. Dentre essas coisas, a reutilização do ferro é a principal, tá bom? Então, eu destruo esse eritrócito velho pelos macrófagos, né? Esses macrófagos, ao estarem degradando essa hemoglobina, libera esse ferro, apresenta esse ferro lá na medula óssea, né? Para quem? Para os eritroblastos, e esses eritroblastos incorporam esse ferro para a maturação dessa célula e posterior transformar-se em um eritrócito. Tá bom? A outra forma de obtenção do ferro advém do alimento, tá?
Então, quando a gente fala de alimentos, nós falamos das carnes e dos vegetais. Nas carnes, nós temos a absorção direta do ferro 2, tá? E nos vegetais, nós temos a obtenção através do ferro 3, tá? Então, quando a gente fala dessa alimentação, nós devemos lembrar, principalmente quando falamos dos vegetais, precisamos lembrar dos vegetais verdes, os folhosos verdes, e quando falamos desses vegetais verdes, quanto mais escuro, maior quantidade de ferro é que nós temos nesses vegetais. Então, aí a gente fala da rúcula, a maioria das pessoas não suportam rúcula. A rúcula, falamos do brócolis, falamos do espinafre. Então, não sei nem se o espinafre ou o Popeye é da época de vocês, né? Mas o Popeye é da minha época, e a gente lembrava dos desenhos do Popeye, em que ele fazia o uso do espinafre. Para quê? Para ele ficar forte. Quando a gente chega aqui na graduação e faz a compreensão desse espinafre, essa força que o Popeye tinha, nada mais era do que a absorção desse ferro para a produção de maior quantidade de hemácia, consequentemente de maior oxigenação no organismo dele. Por isso é que ele tinha tanta força, por isso que ele tinha tanta energia, tá? Se não for da época de vocês, vão lá no Googlezão e pesquisem, tá? Popeye. Enfim, a gente fala também dos grãos, tá? Quando a gente fala dos grãos, a gente lembra das lentilhas, das amêndoas, que também são riquíssimas em ferro, o próprio feijão, que nós tanto falamos ainda agora, tá bom? Falamos nas formas animais, então, nós falamos do fígado, tá? O fígado bovino, ele é riquíssimo em ferro, tá? Falamos do fígado, falamos de alguns mariscos também, tá? Que tem essa captação de ferro bem maior, tá bom? Então, nós precisamos, apesar de 70% desse ferro advir da destruição dos eritrócitos, nós também precisamos lembrar que a nossa alimentação ela deve ser regulada, deve ser balanceada para conseguirmos ter a absorção desse ferro numa forma ideal, tá? Numa quantidade ideal. Aí, esse quadrinho aqui eu trouxe para mostrar para vocês como é que funciona essa absorção desse ferro, tá bom? Então, esse ferro, ele é absorvido da dieta e é transferido para o plasma, aqui o plasma, para a síntese de moléculas dependentes do ferro ou estocado na forma de ferritina, tá? Diariamente, a medula transfere para o retículo endotelial mais ou menos 1 miligrama de ferro proveniente da eritropoese ineficaz, né? O ferro que era contido nas hemácias é recuperado pelo retículo endotelial, então aquele 70% de ferro advém dessa destruição desses eritrócitos, né? Então é recuperado pelo esse retículo endotelial por macrófagos entrando novamente no ciclo, tá? O que acontece? Não tem ainda um sistema de excreção desse ferro. Esse ferro, ele é perdido diariamente por descamação das células intestinais, pela menstruação nas mulheres, ou quando a gente tem uma perda anormal de sangue, tá? Então, isso acontece dessa forma. A gente tem a ingestão desse ferro, né, que é absorvido pelo jejum, através do jejum e do duodeno. Só um minutinho. Então, voltando. Então, nós temos a ingestão diária, né? Que esse ferro será transformado, absorvido no intestino, encaminhando esse ferro, então, para o plasma, né? Que vai ser
estocado através da forma de ferritina, que é o que a gente vai falar já já para vocês, e encaminhado o restante para a medula para produzir novas hemácias. Essas hemácias tornando senis e serão destruídas pelo sistema retículo endotelial, voltará esse ferro novamente para ser estocado ou encaminhado mais uma vez para o plasma para ser encaminhado para a medula e produzir novas hemácias, tá? A perda diária de ferro varia entre 1 a 2 miligramas por dia e depende de fator, aliás, depende principalmente de alguns fatores internos, como a descamação de algumas células intestinais nas mulheres através da menstruação e caso você tenha alguma perda normal de sangue, tenha alguma hemorragia, desde a discreta a mais acentuada, que pode te levar a essa perda de sangue e, consequentemente, perda de ferro, tá bom? Bora compreender bem aqui essa parte, se vocês tiverem dúvida, me perguntem para a gente trabalhar ela com calma, tá? Então, como é que funciona bem aqui? Falei para vocês que a forma de absorção do ferro é de duas formas, através do grupamento M e através da forma de ferro 3, tá? Porém, a forma ativa que eu consigo absorver de fato esse ferro nos enterócitos é através da forma de ferro 2, ferro ferroso, tá? Então, como é que funciona? Aqui de rosa, tá? Eu tenho o enterócito, ok? Lá no jejum, lá no duodeno, tá bom? Então, falando pela primeira forma, eu tenho o grupo M, né? Esse grupo M, ele é absorvido através desse HCP1. Quem é esse HCP1? Proteína transportadora do grupo M, tá? Através dessa proteína, eu consigo, através das vilosidades desse enterócito, eu consigo absorver esse ferro, tá? Para lá dentro do enterócito, através do transportador de metal divalente, transformar esse grupo M, liberar esse ferro do grupo M para ser absorvido no enterócito, já na forma de ferro 2. Esse ferro 2, ele vai agir de duas formas dentro do enterócito. Através da apoferritina, eu tenho armazenamento desse ferro na forma de ferritina, então fica absorvido uma parte desse ferro ferroso lá dentro do enterócito, através da forma de ferritina, e a outra parte desse ferro será utilizada, será apresentada, sairá desse enterócito através da ferroportina, tá? A ferroportina nada mais é do que uma portinha de dentro uma porta mesmo de fato, nesse enterócito, que será aberta para a liberação desse ferro 2, tá? Para ser apresentada a transferrina. Porém, a transferrina, ela não consegue absorver a forma de ferro 2. Ela precisa ser oxidada, esse ferro ferroso precisa ser oxidado para a apresentação à transferrina. Quem faz esse processo de oxidação desse ferro 2 é a efaestina, tá? Que está presente também na membrana citoplasmática desse enterócito. Então, esse ferro 2 passa através da ferroportina, tá? Que faz, associada a essa ferroportina, eu tenho a efaestina, que faz a transformação desse ferro 2 em ferro 3. Para aí sim ser captado pela transferrina para poder esse ferro, mais uma vez, voltar para a medula óssea, ser apresentado esse ferro para o eritroblasto e iniciar um novo ciclo de eritrócito, tá? De produção eritrocitária. Então, o que acontece aqui? Quem é a transferrina? A transferrina seria o transporte desse ferro. Esse ferro, ele não consegue correr solto no organismo, porque senão ele entra em processo de oxidação e eu perco a função
de fato desse ferro, tá? Então, a transferrina seria o carro, seria o transporte, seria a moto, por exemplo, desse ferro, tá? Então, associado à transferrina, esse ferro consegue voltar mais uma vez para a medula e iniciar um novo ciclo de produção do eritrócito. Essa primeira forma que eu mostrei para vocês é através da absorção do grupo M, né? Temos que falar também sobre a forma de absorção através da nossa alimentação, tá? Através do ferro 3. Então, quando eu tenho aqui o ferro 3 lá no meu lumen intestinal, eu tenho o ferro 3. Só que eu falei para vocês que o ferro 3 ele não é a forma ativa, né? Então, eu preciso transformar esse ferro férrico em ferro ferroso, porque é só a forma de ferro 2 é que é absorvida pelo enterócito. Quem é que faz a transformação desse ferro 3 em ferro 2, tá? É esse menininho bem aqui chamado citocromo duodenal. É ele que faz a redução do ferro 3 em ferro 2. Na forma de ferro 2 é que eu consigo absorver esse ferro através de quem? Do transportador de metal divalente, tá? A forma desse transportador só consegue absorver a forma de ferro 2. Por isso é que eu preciso transformar o ferro 3 em ferro 2, para aí sim ser absorvido pelo enterócito. Esse ferro 2, que já entrou no enterócito, age de duas formas. Através da apoferritina, ele é armazenado na forma de ferritina, tá? E fica guardadinho lá no enterócito. A qualquer momento que os outros tecidos necessitarem desse ferro, ele libera essa ferritina, né? Quebra essa ferritina e transforma novamente em ferro ferroso. E esse ferro ferroso perpassa através da ferroportina para ser apresentado à transferrina, tá? Lembrando que a transferrina, ela tem a maior afinidade pela forma de ferro 3. Então, através da efaestina, eu transformo ferro 3, ou ferro 2, desculpa, em ferro 3 para ser apresentado à transferrina, e essa transferrina leva esse ferro mais uma vez a apresentar-se lá na medula óssea para liberar o ferro para o eritroblasto e ocorrer o processo de amadurecimento dos eritrócitos. Beleza aqui? Alguém? Todo mundo entendeu? Posso cobrar na prova? Vou cobrar na prova. Todo mundo entendeu? Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, mostrando as outras proteínas que também estão relacionadas a essa metabolização desse ferro, tá? Então, aqui, ó, mais uma... Ui, perdão, gente. Mais uma vez, mostrando as duas formas em que acontece essa... Agora, um minutinho, gente. Estou mostrando para vocês, mais uma vez, com outra imagem, né? Como é que é feita essa metabolização do ferro. Então, de novo, ferro 3, que é a forma onde a principal forma em que a gente absorve esse quantitativo de ferro, ele é transformado em ferro 2 através do citocromo duodenal, que está aqui na membrana desse enterócito, através do transportador de metal divalente, consegue captar esse ferro para dentro do enterócito, tá? Esse ferro, uma parte dele é armazenado, né? Através da apoferritina, consegue armazenar esse ferro ferroso na forma de ferritina e ficar estocado lá dentro do enterócito. Esse restante do ferro 2 que não foi armazenado através da ferritina, né? Esse ferro 2, então,
perpassa através da ferroportina para ser liberado esse ferro para a transferrina, tá? Mas a transferrina, ela não consegue agir assim por conta própria, né? Só chegar perto do enterócito e dizer, enterócito, me libera um ferro aí. Não, não é bem assim. Eu preciso dos receptores de transferrina, tá? Então, essa transferrina se acopla ao receptor de transferrina, que seria tipo chave fechadura. Eu abro a portinha lá desse receptor e digo, olha, eu cheguei, preciso de ferro 2, né? Através desse receptor de transferrina, eu consigo captar esse ferro 2 e a efaestina transformar esse ferro 2 em ferro 3. Para aí sim, essa transferrina acoplar-se ao ferro e conseguir levar ele lá para a medula óssea novamente, para apresentar esse ferro à medula óssea e continuar o processo de amadurecimento eritrocitário, tá bom? Através do grupamento M, através da proteína transportadora do grupo M, esse grupamento M adentra nesse enterócito, sofre esse processo de hemoxigenase para liberação desse ferro 2, através também do transportador de metal divalente, tá? Onde eu tenho a liberação do ferro 2, uma parte dele armazenado na forma de ferritina, a outra parte liberado pela ferroportina. Mais uma vez, chega a transferrina, acopla-se ao receptor de transferrina, que faz a ativação da efaestina para liberar o ferro 2 e transformar esse ferro 2 em ferro 3 para a apresentação desse ferro 3 à transferrina. Ok? Beleza. Transferrina começou a carrear esse ferro, tirou esse ferro lá do enterócito e precisa levar ele lá no eritroblasto, né? Como é que funciona esse processo de internalização do ferro no eritroblasto? É só chegar lá a transferrina e dizer, ó, e aí eritroblasto, tem um ferro aí para ti, tu quer? Não é bem assim. Eu preciso de receptores, tá? Então, esse ferro ligado à transferrina encaminha-se para a medula óssea. Lá na medula óssea, nós temos os eritroblastos, que possuem o receptor de transferrina. Essa transferrina, então, se liga ao receptor de transferrina, que através desse acoplamento consegue internalizar essa transferrina associada a esse receptor. Lá dentro já do eritroblasto, eu consigo fazer a liberação do ferro, posteriormente a saída tanto da transferrina quanto do receptor de transferrina, tá? Por quê? Porque eu não utilizo nenhum desses dois. O eritroblasto, ele quer o quê? O ferro. A transferrina faz o quê? Transporta esse ferro. O receptor de transferrina faz o quê? Internaliza essa transferrina no eritroblasto para a liberação desse ferro. Posteriormente, ele sai e o ferro fica lá dentro, tá? Nessa membrana celular do eritroblasto, esse ferro livre, ele pode ser armazenado na forma de ferritina para depósito, né? E esse ferro livre pode ser ativado através das mitocôndrias para a produção das hemoglobinas, tá? Então, a internalização do ferro, ela exige o quê? Que eu tenha a quantidade de transferrina para fazer o transporte desse ferro e preciso do receptor de transferrina para internalizar esse ferro dentro do eritroblasto, tá? O que o eritroblasto não precisa é, mais uma vez, retirado. Então, sai receptor de transferrina, transferrina intactos e o ferro é absorvido por esse eritroblasto, ok? Aqui eu trouxe basicamente para mostrar para vocês por que eu preciso fazer essa conversão do ferro férrico
em ferro ferroso. Então, ela é importante para que a ferroquelatase reconheça esse ferro e incorpore ele no anel tetrapirrólico para posterior formar o grupamento M, tá? A ferroquelatase nada mais é do que a colinha, basicamente dizendo assim, para poder eu fazer o anel tetrapirrólico de uma forma ideal, tá bom? Então, eu preciso que esse ferro 3 seja transformado em ferro 2, tá? Para ser apresentado para essa ferroquelatase conseguir fazer a fixação desse ferro. Então, não adianta, eu não consigo ter esse ferro 2, esse ferro 3 lá dentro do eritroblasto, que foi trago pela transferrina nessa forma de ferro 3, eu preciso que esse ferro 3 seja transformado, seja convertido em ferro 2 novamente, que é a forma ativa, para ser reconhecida pela ferroquelatase, para aí sim eu ter a absorção desse ferro 2 e constituir o grupamento M, tá? Então, isso aqui acontece dentro da mitocôndria, tá? Eu já internalizei esse ferro dentro do meu eritroblasto, né? Só que esse ferro aqui livre, ele é a forma de ferro 3, porque é a forma de ferro 3 que a transferrina consegue carrear, correto? Porém, a forma ativa é a forma de ferro 2. Então, o que eu faço? Ferro 3 precisa ser transformado em ferro 2 para que a ferroquelatase reconheça esse ferro 2 e acople ela ao anel tetrapirrólico, utilizando quem? Protoporfirina. Para quê? Absorver esse ferro e formar o anel tetrapirrólico. Beleza? Isso aqui acontece aonde? Dentro da mitocôndria. Aqui essa imagem eu trouxe só para mostrar para vocês, basicamente, como é que acontece essa forma de oxirredução desse ferro, tá? A forma ativa é a forma ferrosa, a forma não ativa e a forma que é transportada é a forma de ferro 3, ferro férrico, tá? Em que esse ferro ferroso, ele é oxidado, né? Ou seja, ele perde elétrons para ser transformado na forma que é transportada, no ferro 3, e esse ferro 3, ele é reduzido a ferro 2, que é a forma ativa. E assim acontece esse ciclo, tá bom? Através da alimentação, a gente consegue ter um maior percentual de absorção através desse ferro férrico, tá? Dentro do nosso organismo, esse ferro férrico é reduzido em ferro 2 para ser absorvida pelo enterócito. Para que eu transporte esse ferro, eu preciso novamente transformar ele em ferro 3, né? Quando chega lá no eritroblasto, através das mitocôndrias, eu mais uma vez transformo esse ferro 3 em ferro 2, para aí sim ser utilizado na metabolização celular, tá bom? Fontes naturais do ferro, já falamos bastante ali mais atrás para vocês. Então, a natureza, ela é muito rica nesse elemento químico ferro, tá? É encontrado nos vegetais, principalmente nos vegetais folhosos verdes escuros, nos cereais, nos grãos, tá? Quando a gente fala nos alimentos de origem animal, foco direto no fígado, tá? Nas carnes vermelhas, assim como nos ovos, no leite, a gente também tem um quantitativo de ferro bem alto, tá? E aí a gente vai para um questionamento bem legal. Uma alimentação correta, ela raramente necessitará de uma suplementação, tá? Por que a gente fala isso? A quantidade de ferro que nós utilizamos no nosso organismo, lembrem-se, 70% dela já vem dos eritrócitos senis. Então, através da nossa alimentação, eu só preciso de 30% de ferro, tá? Se você tiver uma alimentação balanceada, fazendo uso das proteínas de uma forma correta, fazendo uso, o consumo principalmente dos vegetais, se tua alimentação ela é rica em vegetal, não tem por que você fazer suplementação de ferro, tá? Exceto nas gestantes,
porque elas precisam de um quantitativo celular maior, então eu preciso sim de uma quantidade de ferro maior para eu ter captação desse ferro e produção posterior desses eritrócitos, e pacientes que possuem patologias, então pacientes com síndrome de Crohn, pacientes com colite, que tem uma destruição, principalmente nesse duodeno, né? Esse duodeno ele não consegue, ele não tem um quantitativo de enterócito suficientes para fazer essa captação desse ferro. Aí sim, esse paciente precisa dessa suplementação de ferro, tá? Paciente com síndrome de Crohn tem progressivamente destruição desses enterócitos, porque a síndrome de Crohn é uma doença autoimune. É quando o teu próprio organismo acha que aqueles teus enterócitos, eles não são seus, tá? Então, eles acabam destruindo, o próprio organismo destrói essas células. A partir daí, a gente precisa fazer a suplementação de ferro, tá? Mas pacientes normais, sem nenhuma patologia, não tem porquê fazer suplementação de ferro, tá? Se a tua alimentação ela for uma alimentação boa, não precisa fazer suplementação, tá bom? As nossas necessidades diárias de ferro variam de acordo com a idade, tá? Então, os pequenininhos e que ainda amamentam, estão se amamentando, na verdade, esses lactentes, a quantidade de ferro do seu organismo varia entre 2 a 10 miligramas, tá? De 2 a 11 anos, essa quantidade aumenta um pouquinho mais, vai para entre 11 e 14 miligramas. 12 a 19 anos, aumenta para 15 miligramas, mais ou menos. Os homens, eles precisam de uma quantidade de ferro muito maior, por conta principalmente do seu aporte muscular, tá? O ferro, ele não está acoplado diretamente, exclusivamente, na verdade, às hemoglobinas, mas também nós temos outras células, como a mioglobina, que também precisam da utilização desse ferro. Então, o aporte muscular do homem, ele é relativamente maior do que das mulheres. Então, geralmente, esse percentual de ferro, ele é maior para os homens, então varia entre 16 a 18 miligramas, e nas mulheres, varia entre 12 a 14 miligramas, tá? Quando a gente coloca bem aqui para vocês essa suplementação, tá? Nas anemias, dependendo da anemia que esse paciente tiver, que a gente fala basicamente nas anemias ferroprivas, tá? Aí essa suplementação já tem um diferencial. Então, varia mais ou menos entre 2 a 3 miligramas por quilo desse paciente, tá bom? A distribuição do ferro, então, falei para vocês que quem precisa do maior quantitativo de ferro é, de fato, a hemoglobina, tá? Porém, nós temos outras células também que precisam, como a mioglobina, tá? Então, quando eu falei para vocês que o homem ele tem um aporte muscular maior, ele tem um quantitativo de mioglobina maior, tá? Então, olha aqui, ó, hemoglobina no homem tem mais ou menos 2.100 miligramas, nas mulheres 1.750. Mioglobina, ó, mais uma vez, o homem precisa de um quantitativo maior de ferro associado a essa mioglobina. Então, 300 miligramas para o homem, 250 miligramas para a mulher. As enzimas também fazem a utilização desse ferro, tá? E como depósito, né, através da ferritina e da hemosiderina, os homens precisam também de uma quantidade maior, então varia mais ou menos a 1.000 miligramas, e nas mulheres, 400 miligramas, tá bom? É essa que é feita, assim que é feita, na verdade, a distribuição de ferro nesses adultos. O maior percentual é, sim, associado às hemoglobinas. Quem é o ferro sérico, né? Aliás, os valores normais de ferro sérico variam entre 50 a 75 microgramas por decilitro, tá? Quando esse ferro sérico é diminuído devido a uma baixa ingestão ou perda nas mulheres, né, através da menstruação, nas verminoses, os parasitas, tem essa necessidade de ferro para a sua nutrição, né? Então acaba tendo a diminuição
do teu organismo por conta dessa parasitose, tá? Podem levar principalmente esses pacientes a anemias microcíticas e hipocrômicas, onde eu tenho a produção de células pequenas e com pouca hemoglobina, tá? Microcítica de tamanho, hipocrômica, e faltou um pezinho bem aqui, ó. Hipocrômica por conta da diminuição na quantidade da cor. Quem leva a cor a essa célula são as hemoglobinas, tá bom? Se eu não tenho ferro suficiente, consequentemente eu não tenho hemoglobina suficiente naquela célula, tá? Quando esse ferro sérico é elevado por conta da excessiva ingestão de ferro, tá? Ou através de hemocromatose, né? Aliás, de fatores hereditários que podem te promover a uma hemocromatose, tá? Que é o excesso de ferro no teu organismo. Vamos falar já de hemocromatose, tá? E nas anemias, tá? Nós temos a diminuição desse ferro, né? Que reduz a resistência a infecções e também causa insuficiência cardíaca, ok? Distribuição do ferro total no organismo. Então, mais uma vez, quem precisa de ferro em maior percentual são as hemoglobinas, são os eritrócitos. Então, 75% desse ferro total está relacionado ao sangue. 25% está lá no fígado, na medula óssea, para a produção de novos eritrócitos, né? E nos músculos, através das mioglobinas, no ferro através das enzimas, tá? Para metabolização, medula óssea para a produção dos eritrócitos e o músculo para a produção das mioglobinas, tá? Então, 75% ainda é relacionado às hemoglobinas, aos eritrócitos maduros. Vamos falar então um pouquinho também sobre a hemocromatose, né, que eu acabei de falar para vocês, que é quando a gente tem um excesso de ferro no organismo, tá? Então, é uma doença na qual ocorre depósito de ferro nos tecidos em virtude de seu excesso no organismo, tá? Os principais locais de depósito são o fígado, o pâncreas, coração e a hipófise, tá? E o excesso de ferro nesses órgãos, progressivamente, pode lesionar as células e prejudicar o seu funcionamento, tá? Então, esse excesso de ferro pode levar à oxidação dessas células e posterior lise e prejuízo funcional, de fato, àquelas células, tá? A hemocromatose, ela pode ser adquirida, mas ela pode ser também hereditária, tá? A hereditária, nós temos a disfunção na absorção desse ferro, eu não consigo absorver esse ferro no meu organismo, tá? E a adquirida, ingestão aumentada de ferro, tá? Pode ser também através de hemólise e transfusões repetidas. Esse metal acumula-se no fígado, como eu falei agora para vocês, baço, músculo, coração e também em alguns outros tecidos. Vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona essa hemocromatose, tá? Então, aqui, ó, iniciando mais uma vez a absorção desse ferro. Então, normalmente, como é que acontece? O citocromo duodenal faz com que esse ferro 3, seja transformado em ferro 2, para posterior ser absorvido pelo transportador de metal divalente, essa forma de ferro 2, ser absorvida no enterócito e posterior ser ou armazenada na forma de ferritina ou ser liberada através da ferroportina até chegar à transferrina, tá? Então, isso aqui seria o processo normal. Só que nós temos a ação da epsidina, tá? A epsidina, ela bloqueia a ferroportina e impede a saída desse ferro no enterócito. Então, o que a epsidina, ela age naturalmente, né, no organismo. Quando a gente já tem um quantitativo de transferrina suficiente carregando esses ferros, a epsidina, normalmente, ela age bloqueando essa ferroportina. Porém, em características hereditárias, por disfunção dessa epsidina, o que ela faz? Ela bloqueia
essa ferroportina, internaliza essa ferroportina, destrói ela e, consequentemente, eu não consigo mais liberar esse ferro 2 de dentro do enterócito, tá? A outra forma que a epsidina age, ela bloqueia o citocromo duodenal, né? Então, o que acontece? O meu organismo fica cheio de ferro 3 porque não consegue absorver o ferro 2 através do enterócito. Por quê? Porque o citocromo duodenal foi bloqueado pela epsidina. Então, a epsidina ela age de duas formas. Ela bloqueia a ferroportina, consequentemente, ela internaliza essa ferroportina e lá dentro do enterócito, ela destrói a ferroportina, tá? Se eu não tenho a ferroportina, eu não consigo mais liberar ferro 2. Outra forma que a epsidina age, ela bloqueia o citrocromo duodenal. Então, a quantidade de ferro 3, ferro férrico, que fica fora do enterócito é muito alta. Essa quantidade de ferro 3 fora do enterócito causa a formação de radicais livres e posterior destruição ou lesão de outras células. Um minutinho. Só beber uma água. Pronto. Tá? Então, a epsidina dentro do enterócito, ela age dessas duas formas. Ela bloqueia a ferroportina, internaliza, destrói a ferroportina e não deixa que a quantidade de ferro 3 seja transformado em ferro 2 através do citocromo duodenal. Por quê? Porque ela bloqueia esse citocromo duodenal. Então, eu fico com excesso de ferro 3 fora do meu organismo, fora do enterócito, na verdade. O que essa epsidina ainda faz, essa danada? Ela vai agir também lá no macrófago. A mesma coisa, bloqueia essa bloqueia também essa ferroportina, não deixa com que a ferroportina libere esse ferro 2 para a transferrina, posteriormente internaliza essa ferroportina e a destrói, né? Então, eu fico com um quantitativo de ferro muito grande nesse macrófago, internalizado nesse macrófago, tá? Então, aqui eu coloco a ação da epsidina no metabolismo do ferro. Ao formar o complexo com a ferroportina, leva à sua degradação. No enterócito, o ferro não é transportado para o exterior da célula e a absorção é inibida. No macrófago, o ferro fica acumulado no seu interior, diminuindo o ferro disponível para a eritropoiese. Então, o que acontece? Por conta desse quantitativo de ferro que ficou armazenado no enterócito e que ficou armazenado no organismo, eu faço o quê? Promovo um excesso de ferro, né? Consequentemente, esse excesso de ferro me leva a infecções, a inflamações. Por quê? Porque eu tenho um aumento nas interleucinas. As interleucinas estão relacionadas diretamente a processos inflamatórios. A interleucina 6, ela está relacionada a esse processo inflamatório, tá? Então, quanto mais ferro no meu organismo eu tenho, cadê minha seta? Quanto mais ferro eu tenho no meu organismo, livre, esse ferro livre, ferro mais 3, né? Eu aumento os processos infecciosos. Consequentemente, se eu não tenho ferro 2 disponível para as minhas transferrinas levarem para minha medula, eu levo esse paciente a um quadro de anemia. Consequentemente, a um quadro de hipóxia, porque se ele não tem hemoglobina, ele não tem quem carreia o oxigênio. Então, eu levo esse paciente a uma anemia, seguido de uma hipóxia.
tá? Então, quando vocês lembrarem da hepcidina, lembre da hepcidina relacionada diretamente ao processo inflamatório. Se a hepcidina está atuando de uma forma exagerada, descontrolada, tá? Principalmente voltada a esses fatores genéticos em que a hepcidina faz esse bloqueio total desse enterócito, eu levo a aumento de ferro e levo a processos inflamatórios relacionados a esse organismo, tá bom? Aqui só uma figurinha mais didática também para mostrar para vocês como é que acontece. Então, eu tenho a produção da hemoglobina nessa medula óssea, posteriormente o amadurecimento desses eritroblastos, transformando-os em hemácias, tá? Essas hemácias senis, por volta de 110, 120 dias, são destruídas pelos macrófagos. Esse ferro é liberado no fígado para a metabolização dele, posterior absorção desse ferro. Então, quando a gente fala da hemocromatose, nós falamos diretamente aqui em defeitos nessa metabolização desse ferro, tá bom? Hoje, a hemocromatose tem uma causa principalmente genética. Por quê? Por disfunção da hepcidina. A hepcidina, ela teria a função de regular a absorção dos ferros no enterócito, inicialmente bloqueando a ferroportina. Porém, quando a gente fala no excesso desse bloqueio, ou seja, quando eu tenho um aumento considerado de ferro 2 dentro desse enterócito e ferro 3 fora, que não conseguiu ser absorvido nesse enterócito, nós temos a hemocromatose, tá? Então, essa proteína mutante que está relacionada à hepcidina não é estimulada pela transferrina, consequentemente, eu tenho esse aumento de ferro no organismo do paciente. Então, esse ferro, ele não consegue ser absorvido pela transferrina e não consegue ter a produção de novos eritrócitos, tá bom? Essa transferrina, ou falando um pouquinho sobre a transferrina, tá? Que é o transporte desse ferro. É uma glicoproteína sintetizada no fígado, tá? E transportadora, tá? Do ferro. Ela cede o metal ao nível da medula óssea, a nível da medula óssea, para a síntese de hemoglobina e elaboração de novas hemácias. Aqui, gente, quando vocês vão fazer os parâmetros laboratoriais, aí nós temos algumas peculiaridades. Esse ferro, para eu fechar, por exemplo, o diagnóstico de uma paciente com anemia ferropriva, eu não fecho o diagnóstico dele exclusivamente fazendo a dosagem do ferro sérico, tá? Por quê? Porque pode ser que no teu organismo tu tenhas uma quantidade perfeita lá no teu enterócito de ferro sérico para ser transportado. Porém, se você não tiver a transferrina, que é o transportador desse ferro, em uma quantidade suficiente, você pode acabar levando esse paciente a uma anemia, tá? Então, tu diz assim, poxa, mas ele tem ferro suficiente, o que está acontecendo? O que está levando esse paciente a esse quadro de anemia? Pode ser porque ele não tem a quantidade suficiente do transportador, ou seja, não tem a transferrina suficiente. Então, não adianta tu ter um quantitativo de ferro muito bom lá dentro do enterócito se tu não tiver quem transporte esse ferro para a medula, tá? Então, quando nós estamos dentro de um laboratório de análises clínicas e você vai fazer esses fatores, essas dosagens bioquímicas para fechar o diagnóstico do paciente com uma anemia ferropriva, tu não vais olhar exclusivamente para o hemograma. Tu olha para o hemograma, ele vai te sinalizar ali que esse paciente está tendo uma anemia, porém você precisa dosear ferro sérico, transferrina, que é o transporte, e ferritina, que é a forma onde está armazenada, esse ferro no enterócito, tá? Aonde é que eu encontro essa ferritina? Nas células do retículo endotelial, fígado, baço e medula óssea. Qual que é a função dessa ferritina? Acumular o ferro, evitando os efeitos deletérios desse metal livre, tá? Valores normais. No homem, varia entre 16 a 300 nanogramas por mililitro e
e nas mulheres de 4 a 161, tá bom? Então, mais uma vez, os homens precisam de um aporte maior de ferro, tanto do ferro série quanto do armazenado, por conta dessa produção, tanto da hemoglobina quanto nas mioglobinas, tá bom? Então, eu fecho o diagnóstico do paciente observando hemograma, ferro sérico, ferritina, que é a forma que está armazenada, e transferrina, tá bom? A partir daí é que você consegue dizer, esse paciente de fato está tendo uma anemia ferropriva. Ou não, está tendo outra anemia. Quando a gente for falar lá no segundo bimestre, nós vamos falar sobre o hemograma e as anemias. E a gente volta mais uma vez falar sobre ferro, sobre ferritina, compreender os estágios da anemia relacionado à quantidade de cada parâmetro bioquímico desse. Então, é muito bonito. Através da quantidade de ferro sério, através da quantidade de ferritina, através da quantidade de transferrina, tu consegues entender em qual estadiamento da anemia é que esse paciente está. Beleza? Aqui, então, eu trouxe um resumão dessa nossa aula de hoje, mostrando para vocês as figuras de acordo com a presença desse ferro, tá? Então, aqui nós temos, lá no duodeno, nós temos a transformação do ferro 3 em ferro 2, através do citocromo duodenal, para a absorção desse ferro 2 através do transportador de metal divalente, onde esse ferro 2 ou ele será armazenado na forma de ferritina, ou ele será transportado pela ferroportina para a liberação desse ferro, a apresentação dele à transferrina. Através da efaestina, eu consigo transformar mais uma vez esse ferro 2 em ferro 3 para ser transportado pela transferrina. Essa transferrina apresenta esse ferro lá na medula óssea, né? Aqui apresenta esse ferro na medula óssea, basicamente para o eritroblasto, que é um precursor eritroide, né? Amadurecimento desse eritroblasto e posterior formação das nossas hemácias. Essas hemácias senis, que são captadas pelos macrófagos do baço, aqui eu tenho a imagem desse macrófago, onde eu tenho a metabolização e liberação desse ferro, que será mais uma vez utilizado pelos enterócitos, e eu inicio mais uma vez um ciclo relacionado ao metabolismo do ferro para destruição e produção de novos eritrócitos. Ufa, ok? Gritos, traumas, socorros? Espero que não. Bora para a nossa atividade da avaliação continuada dessa semana? O que eu quero de vocês? Um esquema prático sobre a absorção do ferro nos enterócitos. Como é que isso vai funcionar, gente? Já trabalhando com essa disciplina há algum tempo e com outras disciplinas também, nós podemos perceber que um percentual bem grande de alunos consegue fixar melhor um conteúdo através da utilização de mapas mentais, tá? Então, eu particularmente só consigo estudar se eu fizer resumos. Então, eu estou aqui estudando para a aula de vocês, eu fico cheia de papelzinho, cheia de papelzinho, onde eu tenho os meus... criança, minha câmera tá desligada. Então eu fico, cheia de papeizinhos, onde eu faço os meus resumos para estudar para minha aula. Então, a minha forma de estudar é através de resumo. Outras pessoas gostam de estudar através de mapa mental. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês façam um mapa mental da partezinha, deixa eu colocar bem aqui para vocês, da absorção do ferro nos enterócitos. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem todo esse processo de absorção, que é cheio de siglinhas, né, que estão relacionadas ali principalmente às proteínas, tá? Aquelas siglas ali são basicamente siglas de proteínas que fazem... Ai, oi! Oi, desculpa.
A senhora vai colocar esse slide no portal ou ele já tá? Vou. Mulher, eu tava tão sozinha aqui que tu falou comigo, eu tava sozinha. Vou assim, vou já, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Sim, aí cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu quero um mapa mental sobre esse tema, absorção do ferro nos enterócitos. Vocês vão me mandar, tá bom? É um trabalho que, mais uma vez, é individual. Por que que eu quero isso de vocês, gente? Porque já dando essa disciplina há algum tempo, eu observei que ela é um dos principais conteúdos e um conteúdo mais chatinho de ser absorvido. Então, eu vou precisar que vocês compreendam essa aula para a nossa avaliação oficial 1, tá bom? Então, nossa avaliação oficial 1 é na semana de 5 a 9 de outubro. Já tá bem aí, tá bom? Nós temos mais 3 aulas aqui para frente, 2 aulas teóricas e uma aula prática. E aí nós teremos a oficial. Então, esse é um conteúdo que eu gosto muito de cobrar na nossa prova. Mas eu preciso que vocês compreendam esse conteúdo de uma forma efetiva, tá bom? Então, vocês vão fazer as pesquisas e fazer o mapa mental sobre a absorção do ferro nos enterócitos. Beleza? Vou já colocar nossa aula no portal. Fala. Para a próxima semana, né?